E agora, em diferido, dessa Europa inteira, mas em bom português, deixamos aqui aquilo que de mais entusiasmante aconteceu à direita em Portugal, desde que o Passos Coelho rapou o cabelo. Senhoras e senhores, o episódio desta semana do podcast Linhas Direitas. Olá, bem-vindos ao Linhas Direitas. Estamos a gravar no dia 10 de abril do ano da graça de 2025. Um ano turbulento, marca a passagem do quarto século e o mundo está em polvorosa. Portugal também, uma polvorosa mais seca, assim umas eleições onde parece que nada se passa e nada se discute. E por isso nós vamos dar ao luxo de, neste último programa, antes de uma merecida pausa pascal, de abordarmos mais temas internacionais e ver um bocadinho o panorama que tem estado em cima da mesa, porque com a questão eleitoral temos deixado isso um bocadinho de lado. Estou eu, Nuno Lebreiro, hoje a gravar, da Costa Alentejana, o Nuno Poças em Lisboa e o Vítor Nunes. Vítor, estás em Burgos? Em Castilha, León, Burgos, terra de Marselha. Muito bem, porque andavas de viagem, tinha a ideia que andavas de viagem, tu andas sempre no Laró. É verdade. E, portanto, pensei que pudesses não estar. Mas pronto, então, Vítor Nunes de Burgos, Gonçalo Poças, Nuno Gonçalo Poças de Lisboa e Nuno Lebreiro de São Teotónio, Odmira, nesse estado livre do Alentejo. Muito bem, daqui para o mundo, em português, como é que vocês estão a ver este mundo que Trump fez? Nuno Poças, começamos por ti. A sério? O Incréu. Conta lá de tua justiça. Está uma besta negra na Casa Branca? O que é que se passa? O que é que ocorre neste mundo à nossa volta? Bem, olá aos dois e olá a quem nos ouve e vê. Eu vou-vos confessar que tenho alguma dificuldade em falar sobre isto. Primeiro porque tenho tido alguma dificuldade em acompanhar as coisas ao ritmo que elas acontecem. Depois porque tenho a sensação que é um sentimento mais ou menos generalizado, alguma dificuldade em compreender o racional de uma série de coisas. Quando me parece, às vezes, quando me parece ter encontrado o racional, de repente ele muda. Ou então não muda, mas ele passa a ser mais ou menos incompreensível. Ou seja, eu acho que há aqui dois pontos. Primeiro, acho que há de facto há dois lados racionais e há um lado perigoso. E acho que, enfim, e aqui deste lado do Atlântico, para nós europeus, não parece que a coisa seja particularmente animadora, até porque nós agora vamos ter que esperar. Isto agora é uma coisa quase diária, nós agora vamos ter que esperar para ver o que é que acontece. Portanto, agora foi anunciada aqui uma suspensão de tarifas por 90 dias, exceto para a China e tal, mas vamos ver o que é que vai acontecer a seguir. Primeiro sobre o lado perigoso, ou um bocadinho mais pernicioso, tudo isto, eu acho que tem a ver com a incerteza que tudo isto tem gerado. E eu acho que, salvo erro, eu vi esse gráfico, salvo erro, acho que foi mostrado pelo Miguel Morgado, os gráficos da incerteza, um gráfico da incerteza económica dos últimos 10 anos, salvo erro, e aparentemente vivia-se aí há coisa de 3 ou 4 dias um pico igual ao do início da pandemia da Covid-19. E portanto, não acho que seja uma coisa particularmente
confiável para o mundo e previsível e estável, que toda esta inconstância e a velocidade a que as coisas mudam e a escalada e os anúncios e os recuos e, enfim, não me parece que seja economicamente particularmente seguro e previsível e, portanto, se quiser, enquanto agente económico individual, não é uma coisa que me deixa particularmente sossegado. Depois, enfim, há aqui dois lados racionais que eu talvez consiga perceber, um melhor do que o outro. O primeiro tem a ver com a própria dívida dos Estados Unidos e, portanto, com a necessidade de a reduzir e de usar, enfim, tentar fazer com que o déficit comercial dos Estados Unidos baixe. Se com sucesso ou não faço a mínima ideia, mas na verdade, quer dizer, depois com o recuo de tudo, enfim, há quem diga que o objetivo final era este, ou seja, era parar tudo e manter o travão à China. Se for isso, eu confesso a minha inabilidade para interpretar economicamente a coisa, mas enfim, se alguém me conseguir explicar isso, sou todo ouvidos para tentar perceber. E depois há aqui outro lado racional que me incomoda também um bocadinho. E foi o facto de alguma maneira me ter parecido ter havido até algum inside trading naquilo que foi numa série de dados. E, portanto, há alguns indicadores que o revelam, e portanto, ainda antes do anúncio e daquele tweet ou de qualquer coisa do time to buy, há ali um pico, salvo erro, de aquisições, um bocadinho inexplicável, portanto, que não se percebe muito bem. E depois com o time to buy, quer dizer, eu acho que nunca tinha visto, e não sei se há memória disso, ter um presidente americano que usa a política e depois, no fundo, anuncia quando é que é o tempo da recuperação e, portanto, antes de tomar uma medida que ele já sabe que os mercados vão recuperar. E, portanto, há ali qualquer coisa que me faz olhar para tudo isto, enfim, e pode ser um bocadinho de tudo, mas que de alguma maneira, se calhar, há algumas pessoas que podem estar a enriquecer com isto também, talvez de uma maneira mais deliberada, mais velada, e isso também não me deixa particularmente satisfeito. E depois, enfim, há toda uma questão de princípio relativamente à própria política das tarifas, que é uma coisa que enfim, que todos os blocos ou todos os países do mundo utilizam e que, vamos, por princípio, eu não sou como a esquerda europeia moderna que descobriu o Hayek agora há 15 dias, mas enfim, não é uma coisa que me deixe particularmente confortável, e enfim, acho que, enfim, depois podemos passar isso por outra ronda, mas aparentemente neste momento está tudo congelado, mas acho uma má política se nós enverdarmos de alguma maneira pelas retaliações, mas logo se verá. Não sei. Eu basicamente estou aberto a ouvir todas as explicações. Estás aberto a ouvir todas as explicações. Vítor, e tu? Também fazes parte do grupo dos que vilipendiam Donald Trump, que entendem que é uma besta, um burro, um maníaco? Pode ser uma besta sem ser burro. Eu tenho essa tese. Ou vês ali mais qualquer coisa? Não, eu acho que, bem, antes de mais, boa noite aos dois e a todos os que nos estão a ouvir.
Claramente uma besta na negociação, mas isso nós já sabíamos. Ele é um verdadeiro hipopótamo neste tipo de coisas e usa todas as suas armas na negociação. Quem esteve envolvido em boas negociações sabe como é que são este tipo de pessoas. São aqueles que estão sempre à procura do ponto fraco. Mas nada disto é surpreendente, porque nós já conhecíamos Donald Trump. Nós já conhecíamos o que era o seu projeto para esta segunda presidência. Ele não está a fazer nada que não tivesse dito que ia fazer. Portanto, não me surpreende. Sabia-se já as deficiências da economia americana, dos problemas das tarifas e tudo isso. E, portanto, ele está a fazer o seu projeto. Está a usar muitas armas. Sim, não consigo analisar isto porque acho que é complicado analisar tudo isto. É preciso ter muita informação. Já ouvi diversos especialistas, ou menos especialistas, ou mais especialistas, a falar. Sinto muito pânico em algumas pessoas, especialmente são pessoas que têm muitas delas, sendo especialistas em economia, têm investimentos em bolsa e a fundos e, portanto, uma queda de 20%, 30%, 40% afeta-as, não é? Quer dizer, tira o sono. Há aqui desculpa interromper, mas há aqui um especialista interessante que é bom não descurar, que é o Elon Musk, não é? Pois, exatamente, sim. E, portanto, e também há uma questão desta, quer dizer, estas grandes empresas as ações que estão a cair, mas quem é que está a comprar? Se não são os próprios grandes acionistas que estão a comprar neste momento e fazer uma recuperação do valor da sua participação que venderam noutras alturas. Portanto, há aqui muitas situações que que se terá que, aquilo que tu falaste, não é? Quer dizer, aquela questão de o anúncio para comprar inside trading poderá ser considerado assim, isto terá que ser avaliado no futuro. Agora, claramente é um Trump. Mas é que isso dá prisão nos Estados Unidos. Pois está, e deveria dar nos outros países. Infelizmente aqui em Portugal e na Europa não é assim tanto, mas nos Estados Unidos dá e é sério. Agora, tudo isto é uma negociação, especialmente entre a China e os Estados Unidos. A Europa acaba por ser uma bolinha ping-pong e está desorientada, como nós conseguimos perceber, muitas vozes a falar. Agora tens um Pedro Sanches, por exemplo, a passear pela Ásia, a visitar o Vietnã, ali numa atitude, numa atividade de charme com a China, com o Vietnã, com aqueles países ali. Úrsula faz uns anúncios que vão retirar as tarifas ao que é industrial. Portanto, há aqui uma série de coisas que nós estamos a viver na Europa, mas eu acho que a guerra não é bem entre a Europa e os Estados Unidos. A Europa está no bolinha, é bolinha ping-pong, ali no meio. O grande problema vai ser mesmo a China. E aí é uma questão de perceber, porque a China também é tentora de muita dívida americana, não? Os que têm mais dívida americana, e portanto são os tentores, e já fez uma venda, penso que foi 40 ou 50 mil milhões de dólares, e que aumentou a taxa de juros para próximas atividades de dívida. E portanto nós vamos ver aqui isto é uma batalha, é uma guerra e nós só estamos a ver as primeiras batalhas. Mas eu acho que vamos chegar a muitos países a tentarem negociar com os Estados Unidos e a terem que escolher. Eu hoje ouvia, tive que ir a Madrid e no caminho estava a ouvir um podcast do Patrick Bet-David, onde tinha um economista alemão a explicar várias coisas. Eu até vou falar sobre isso na minha direita. Mas uma das coisas que ele dizia é que alguns países vão ter que escolher, ou China ou os Estados Unidos. E, portanto, é um bocado, os Estados Unidos perceberam que a China avançou demasiado, Donald Trump percebeu que a China é hoje o maior perigo para os Estados Unidos e, portanto, tem que haver alguma coisa, eles têm que dar mais do que dão hoje em dia. As grandes empresas americanas, muitas delas, por exemplo, das redes sociais e de informática e de comunicações, não entram nos Estados Unidos, e, portanto, ou na China, desculpa, e portanto, e muitas empresas hoje querem vender na China e não têm. Nós estamos a falar de tarifas, mas, por exemplo, a China nem é tarifas, é não deixar entrar. E, portanto, como é que se pode ter tarifas nos Estados Unidos, ou tarifa zero, e depois na China não se pode vender? É um bocado essa luta, e os chineses hoje têm um potencial económico que não tinham há 15, 20 anos atrás, não tinham até no primeiro mandato de Donald Trump, mas hoje têm um potencial económico e controlam tantas economias no mundo, até na Europa. Portanto, a Europa hoje em dia, sem os investimentos chineses,
não sobrevive, que eles podem ir a esta guerra e bater-se agora. Eu acredito é que vai haver uma negociação que vai durar pelo menos entre 6 a 12 meses. Porque depois Donald Trump também não pode entrar numa missão suicida, por exemplo, em março, abril do próximo ano, continuar com esta guerra e arriscar-te a perder o controle do Senado e o controle da Câmara nas eleições de 2027. 27 ou 26? 26. E às tantas correr o risco de ficar sem aliados, não é? Porque esta questão da bola de ping-pong que tu estavas a dizer é interessante só desse ponto de vista, que é a Europa, sendo o segundo ou terceiro maior bloco económico mundial, salvo erro. Como consumidor é bem o segundo. Pois é isso, mas enfim, que lhe falta uma série de forças que a China e os Estados Unidos têm, sendo uma bola de ping-pong neste jogo, às tantas parece que quase está a ser empurrada para o outro lado do globo, não é? E isso que é um risco, é obviamente um risco. O Pedro Sánchez é um bocadinho como o Zapatero, não é? Quer dizer, essa gente já está na China já há muito tempo, apesar de tudo não é a Europa, mas essa gente já está lá há muito tempo. Mas obviamente os Estados Unidos, acho eu, que também não se podem dar ao luxo de repente levar isto a um ponto em que mas aí eu sabes que não se tornam confiáveis para os aliados que sempre tiveram, não é? Sim, mas eu acho que o problema da Europa é que não é homogénea, portanto vais ter gente dentro da União Europeia, especialmente da Europeia, porque é o que interessa, que vai estar sempre mais próxima dos Estados Unidos e que nunca vai aceitar encostar-se à China. E eu acho que é isso que ele também acredita. O problema é dizer para onde é que tu te encostas, porque claro, quando tens dois lados que não são confiáveis e estão em guerra um com o outro, isto torna-se um bocadinho difícil, não é? Sim, mas não é só na Europa, estás a falar na Europa, na América Latina, estás a falar mesmo no Sudoeste Asiático, houve um anúncio no Sudoeste da Asiático China, havia até o Japão, a Coreia, etc. China, Japão e Coreia tiveram agora... que reuniram, reuniram, coisa que não era usual e nunca aconteceu, e portanto, quer dizer, vais ter aqui uma situação, vai ser interessante. Eu não consigo, sinceramente, ter uma... Vai haver uma negociação, claramente. Não é possível, por exemplo, eu não me recordo o nome dele, mas é um dos tipos do Lago dos Tubarões, não é? Que dizia que na verdade a China devia ter 400% de tarifas, não é? Quer dizer, isto é um ponto de loucura a que já chegaram alguns VIPs americanos, apoiantes de Trump, que acham que é mesmo ir até ao limite. Mas eu consigo perceber esse racional todo está por baixo. Eu estou aqui mais até, depois o Nuno vai falar imenso, porque nós estamos aqui a ocupar imenso tempo a falar um com o outro quase, mas ele depois pode responder a tudo. Olha para ele, já está a preparar-se. Está ali já, está assim um fuminho das orelhas, está ali assim um fuminho. Mas eu também não sei se não é... Não vou dizer ingênuo, vou dizer ingênuo porque não tenho agora a melhor expressão para descrever, mas não acho que seja ingênuo, pode ser outra coisa qualquer. Esta ideia que de repente, eu agora vou tarifar o mundo todo e de repente os Estados Unidos vão ser autossuficientes, não vamos importar rigorosamente nada, não precisamos de ninguém, fazemos tudo, também não queremos exportar para lado nenhum, não nos interessa, porque isto é uma loucura, não é? Portanto, o objetivo final não pode ser este, não é? Não é. Não acredito que seja. Eu acredito é que é claramente pressionar e aqueles que são mais fracos vão começar a cair, vão começar... Mas a questão é dessa frase, dessa expressão mesmo que é. Eu não acredito que seja, que nós neste momento estamos numa questão de fé, não é? Porque em que é que tu podes acreditar ou não? Há quem acredite que o homem está a fazer um trabalho espetacular, há quem acredite que não está a fazer rigorosamente nada, e depois eu acho que está uma grande parte do mundo sem saber o que o homem está a fazer sequer. Essa que é a questão. Ele deve saber, ele e a equipa dele devem saber. Bem, imagino que sim. Mas há um ponto que eu também gostava de frisar, que é este. Aquilo às tantas também já anda tudo às turras uns com os outros, não é? Ou não, e é bom que haja esta polémica, mas a verdade é que há muitas outras agendas a avançar nos Estados Unidos e que agora já não se fala. Por exemplo, o Dodge, não é? Tens a questão também das universidades, do financiamento da imigração, de tudo isso
que se falou muito no início e agora praticamente não se fala, há algumas notícias, mas deixou de abrir os jornais só por causa disto. Isto pode ser também uma manobra de diversão, manter isto para conseguires avançar com essas agendas todas que são também muito importantes para a Ou parte então para conservadora não dos Estados conseguir Unidos. avançar, porque são dados que provavelmente só vamos ter daqui algum Exato, tempo, temos que criminalizar depois. mas as deportações, aquelas coisas todas, provavelmente se calhar daqui a 4 ou 5 anos vamos estar aqui a dizer, porque o Biden expulsou muito mais pessoas do que o Trump. Também pode acontecer, também pode acontecer, sim, sim. Mas pronto, mais ou menos isso, e deixemos o Nuno Loureiro falar, porque já está ali Sim. Já não é uma fumo, agora é vontadinha fogo. enorme. Agora é fogo. Dá-lhe. Não, então eu estou a deixar-vos a... Queria ouvir a vossa opinião, porque a minha... e acho que os nossos ouvintes sabem mais ou menos onde é que está. O que eu acho que é extraordinário é... porque o Nuno Passos dizia ali, é uma questão de fé. Eu acho que esse é o ponto, quer dizer, as pessoas detestam insegurança, detestam mudança, especialmente os europeus. Este é o problema que está aqui. Achar que o mundo é outra coisa que não uma questão de fé é que é ilusão. Ou seja, achar que o mundo está assente, que está estável, que vai ficar assim para sempre e que está tudo resolvido, essa é uma ilusão. Há momentos de ajuste. Eu estou há não sei quantos anos, e já são bastantes, a defender o Donald Trump, não porque ele me vá garantir a manutenção da estabilidade e da previsibilidade. A razão pela qual eu sempre apoiei a eleição do Donald Trump, enquanto presidente primeiro, e depois na oposição, e depois na campanha, e agora, é porque ele é o único, e tem sido o único até agora, que fosse capaz de fazer uma mudança. E uma mudança em quê? Há vários problemas que afetavam os Estados Unidos e que, por osmose, porque nós somos adjacentes, e eu lamento, mas esta é a realidade, nós somos adjacentes, somos um mercado, somos um boi a pastar, uma vaca, uma vaca, dá leite, precisa de erva e muge, se lhe derem um pontapé. Mas é só isto que faz. É uma vaca a pastar. É um elemento passivo. Nós não somos um elemento ativo. Nós não somos o elemento disruptor no mundo. Nós não somos a máquina, a locomotiva que manda o que quer que seja de inovador e de diferente no mundo. Não. Essa máquina está nos Estados Unidos. E está outra alternativa na China. Isto não é novidade. Nós já sabíamos isto. Também já sabíamos que o conflito entre uma e outra era inevitável. E também sabíamos que mais cedo ou mais tarde a Europa teria que escolher de que lado é que queria estar. Pronto, isto são tudo evidências, não é nada de novo. Então quais é que eram os grandes problemas? E portanto é por isso que eu me rio da malta que acha que a Europa virar-se para a China é uma possibilidade, mas enfim. Quais eram, da minha perspectiva, e parte destes problemas foram muito alimentados pelos inimigos do Ocidente, incluindo os chineses, que financiam muita porcaria aqui, inclusive nas universidades. Mas os problemas, e aqueles que eu contava, e que esperava, e que deposito as minhas esperanças, desde há muito tempo, que o Donald Trump seria o homem capaz de espoletar um processo de mudança política a nível internacional no Ocidente, resolvesse 4 coisas: woke, clima, fake economy e China. Porquê? Porque tudo isto é adversário da liberdade individual. Tudo isto é adversário da nossa liberdade e do nosso bem-estar. A cultura woke é adversário da identidade pessoal, é meio caminho andado para um Estado totalitário onde não há liberdade de expressão. As alterações climáticas fajutas e toda essa porcaria financiada, obviamente, que levou ao suicídio energético e económico da Europa, financiadas, obviamente, por quem dá jeito também,
é o suicídio económico e é outra coisa. É o contrário do livre mercado, como eu me fartei aqui de explicar, por causa da taxação do carbono. E a partir do momento em que pretendem controlar as emissões de carbono, implica uma economia de mercado controlado e dirigido centralmente. Não há outra possibilidade. É a economia das alterações climáticas, é uma economia centralmente controlada, porque não há uma única atividade humana, desde o respirar ao flato, e qualquer coisa que faça, que não implique emissões de carbono. Muito claramente. Depois o problema da fake economy. Nós temos um problema de fake economy de há muitos anos. Desde 1971, com a divergência face ao ouro, andámos basicamente a insuflar uma economia em dívida. E o problema da dívida norte-americana é um problema para os americanos, mas é um problema para nós também. Porque quando ela rebenta lá, nós vimos em 2008, nós vamos atrás. Nós vamos atrás. Não haja dúvida que se a economia dos Estados Unidos e o dólar implodissem e fossem à falência e um déficit de 3 trilhões anuais é uma coisa que, a seu tempo, leva à falência e leva à queda económica do sistema internacional tal como nós o conhecemos hoje. Aliás, essa falência aconteceu em 2008 e desde 2008 nós andamos a paliativos que passam pura e simplesmente pela impressão de dinheiro, pela criação de fake money, numa fake economy, com resultados de bolsa obviamente insuflados artificialmente por criação artificial de dinheiro. Portanto, este dinheiro é criado do ar, vai para certos mercados. Esses são os mercados que ao longo dos últimos anos sempre não se chamava inflação, chamava-se valorização, que foi, por exemplo, imobiliário e foi, acima de tudo, os mercados de capitais financeiros, que é uma bolha gigantesca e toda a gente sabe isto. E por fim a China, que está calmamente à espera que aqui entre o declínio do Ocidente e a falência do Ocidente para assumir como a salvadora da humanidade, com o Belt and Road e o novo centro geográfico, económico, até os mapas serão feitos de maneira diferente, com a China no coração do planisfério. E, portanto, estes são os adversários do Ocidente e estes são os adversários da América e, por osmose, da Europa e, portanto, são os adversários do Donald Trump. E graças a Deus que alguém está a fazer alguma coisa. Agora, aquilo que toda a gente a mugir, eu percebo, não estava à espera de outra coisa. O que eu acho extraordinário é que aquelas pessoas que sempre andaram a pedir a mudança, que sempre andaram a criticar o wokeismo, sempre andaram a criticar a fraude climática, que sempre andaram a criticar o chronocapitalismo e a fake economy, e sempre andaram a alertar para o perigo da China, estejam agora muito escandalizadas com o Donald Trump e onde de repente é que é o problema. Quando o problema tem um nome apenas, chama-se mudança. Estão aterrados com a mudança. Mas a mudança tinha que vir. Porque a não mudança era o paradigma onde nós estávamos antes. E, portanto, eu vejo as coisas desta maneira. A mudança vai sempre doer, vai sempre ser difícil e vai carecer de ajustes. E nem acho que sejam particularmente caros para a Europa. Mas é uma mudança em que sentido? É uma mudança completa de paradigma. Há aqui uma mudança, primeiro, cultural. Vai a partir do momento em que mecanismos como o USAID vão ser cortados, o financiamento das universidades está a ser brutalmente alterado. Toda esta cultura do politicamente correto vai mudar. Isto é uma mudança, porventura, fundamental, porque com uma cultura de safe space nem sequer tens empreendedorismo individual, nem tens um mercado livre, tens o oposto disso. Depois a questão da libertação energética, que é absolutamente fundamental, porque parte do problema económico está ligado ao problema energético. E esse problema energético foi artificialmente criado com esta narrativa das alterações climáticas, que quer dizer que são muito graves quando chove, porque está a chover, e que são muito graves quando não chove porque não está a chover.
e que, basicamente, visam controlar a economia, como eu disse há pouco, mas restringir brutalmente o uso das fontes energéticas que nós temos disponíveis. Aliás, a loucura na Alemanha foi tão grande que, ao mesmo tempo que querem deixar os combustíveis tradicionais, os chamados fósseis, ao mesmo tempo querem largar o nuclear também, porque também não é clean. Portanto, a ideia dos moinhos de vento, toda esta propaganda, é completamente autodestruidora. A Alemanha, e trouxe a Europa atrás, destruiu-se economicamente, em parte por causa desta política energética. Esta política energética é um grilho. Os chineses nunca deixaram de fazer centrais a carvão. Nunca deixaram. E é um grilho que nós temos na nossa economia, que é o Donald Trump que vai acabar com isto. Já está a acabar. Já está a acabar. E, portanto, isso é absolutamente fundamental. E depois o fake economy tem que ter um ajuste. Tem que ter um ajuste. Agora, a única forma de ter um ajuste que não passe por uma tremenda falência e que eventualmente pode haver uma recessão temporária, passa por lançar as bases de um boom económico real, da economia real. Não é financeiro com impressão de dinheiro. É um boom económico no Ocidente. E a única forma de criar um boom económico no Ocidente é libertar a primeira questão energética, que é o que ele está a fazer, e depois atrair, obviamente, o talento e o gênio e o empreendedorismo do mundo inteiro para vir produzir, inovar e criar as próximas revoluções tecnológicas no Ocidente. E não a preço de mão de obra barata na China ou em países que não são amigos. É isto que está aqui em causa, é a geoestratégia. Pura e dura. Portanto, as tarifas não é nenhum modelo económico, as tarifas é uma arma de negociação geoestratégica. E que visa uma coisa, e eu disse isto aqui vezes sem conta no Linhas Direitas. Eu estou plenamente convencido que o objetivo long term do Donald Trump é fazer uma sobreposição entre as alianças militares e alianças económicas. Não faz sentido para ele estar a gastar milhares de milhões em defesa de países que não são economicamente aliados em free trade com os americanos, em pé de igualdade de negociação. E, portanto, mercados abertos. Claro que aqui pelo caminho, porque ele está a criar esta situação de boom económico, está a vender energia, está a vender gás, está a vender automóveis, está a vender tudo e mais umas botas. E no caso, voltando à Europa, ele já disse qual é o preço. Quando ele diz que o free trade de zero não era o suficiente, que estão os europeus a tremer, que nem varas verdes, portanto abriram logo tudo. Vamos zero. E o que é que o jogador de póquer faz? Vamos mais. E então não é só o free trade das tarifas, é a balança comercial. Vocês têm que comprar gás. E, aliás, o Trump disse, o déficit comercial da Europa com os Estados Unidos resolve-se comprando gás. Os europeus comprando gás aos americanos. Easy, disse ele. Portanto, a receita está dada. E eu ainda vou dizer mais, não vai ser suficiente. Não vai ser suficiente, porque lá está, sobreposição do pacote económico com o militar. A NATO, ele não vai deixar passar as contribuições de defesa. Está o pateta do Montenegro a falar dos 2% para a defesa, não vai chegar. Os elementos da NATO vão ter que aumentar a sua contribuição para a defesa da NATO. Vão ter. O que eu acho bem. Primeiro porque acho importante que o Ocidente seja, e a NATO em particular, seja a maior potência militar do planeta. Isso dá-me segurança para mim e para os meus filhos. E segundo, porque acho profundamente embaraçoso
fazer parte de um país que assina um acordo, que tem um conjunto de objetivos para cumprir, que reiteradamente não o faz, e ainda fala de garimpa levantada, quando quem cumpre o acordo vem levantar o dedo a dizer que ele não cumpre. Eu não gosto de fazer parte dessa pandilha. Não gosto. Acho embaraçante. E, portanto, os europeus têm que fazer esse ajuste. E ainda assim é infinitamente mais barato do que estar a ir fazer um exército autónomo e próprio do zero, como é óbvio. Como é óbvio. Por isso é que não vai acontecer. Por isso é que isso não vai acontecer. E é precisamente pela razão militar que não vai acontecer nada de China nenhuma. Porque nunca na vida pode passar pela cabeça dos dirigentes europeus confiarem a defesa da Europa a um regime totalitário comunista. Parece-me evidente. E os lunáticos que andam para aí a achar que se pode largar os Estados Unidos e a NATO e ir fazer acordos de defesa com os chineses são suicidas, loucos. Loucos. E há 5 anos atrás, ou há 10 anos atrás, ou há 20 anos atrás, seriam sempre considerados suicidas loucos. Aliás, esses suicidas loucos sempre militaram no PCP e no Bloco de Esquerda. Portanto, vamos aqui ver as coisas como elas são. O Trump tem o problema do wokeismo para resolver, tem o problema das questões climáticas para resolver, estão ligados já agora pela fake university e os estudos. Já agora, quem é que anda a fazer milhões e milhões com os journals, o negócio dos journals na academia? Os chineses. Os chineses têm a mão em tudo. Portanto, esta guerra vai muito mais... é muito maior do que as pessoas possam imaginar. Nós temos que ter uma libertação intelectual, uma libertação moral daquilo que tem estado a acontecer ao longo dos últimos anos e que tem sido um verdadeiro grilho ao Ocidente e que nos tem estado a minar e a destruir por dentro. E foi o Donald Trump. Foi o Donald Trump o único homem que representou esta possibilidade. E se falhar, o que eu rezo com toda a minha força para que isso não aconteça, porque se falhar, não vai haver mais ninguém. Porque o Ocidente tornou-se numa sociedade de cobardolas. De cobardolas, que são avessos ao risco, em particular os europeus, e qualquer sinal de mudança é um ai Jesus. E não sabem lidar com um líder alfa como Donald Trump. Não sabem, têm medo. Têm medo. E, portanto, eu, no fim, acabo de estar otimista. Porque é precisamente por eles serem uns cobardolas, por não terem autonomia nenhuma, que eles vão fazer exatamente aquilo que o Donald Trump lhes mandar fazer. Vão mugir, vão reclamar, vão fazer muitos comunicados de imprensa, como é muito mauzinho, o Donaldinho é maluco, é uma besta, devia ser assassinado, é o horror. No fim vão fazer. E vamos ficar todos melhor. Se correr bem, se correr mal, é muito pior para nós. Agora, sinceramente, eu não consigo compreender como é que há aqui um conjunto de pessoas que sempre ansiaram pela mudança, que no fundo querem a mudança sem que mude nada, não é? É o princípio de Lampedusa outra vez. Querem que as coisas mudem na cabeça, mas a carteira tem que estar segura. O mundo tem que ser certo. Mas este mundo não existe, nunca existiu, nem nunca vai existir. Nunca vai existir. E isso também é um dos problemas mentais do Ocidente, que há muito tempo que vive em abastança e que vive em segurança e que dá isto tudo por garantido. Dá isto tudo por garantido, mas nada na vida é garantido. Nada na vida é garantido. A vida é filosófica e teológica e política e biologicamente um salto de fé. É sempre um salto de fé. É sempre uma crença. É sempre uma crença. Nunca pode ser outra coisa que não seja isto. E aqui a única coisa que está em choque é a crença daqueles que acham que vai ficar sempre tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vamos nos submeter a todas as forças que vêm de fora
Vamos submeter aos certificados de vacinação, vamos levar mais a terceira dose, vamos meter uma máscara e um ensaio na tromba, vamos ficar em casa a trabalhar com a depressão, vamos não ir à praia porque é proibido fazer surf, vamos aceitar isso tudo porque vai ficar tudo bem, vamos aceitar o fascismo porque vai ficar tudo bem, vamos dar os nossos direitos, as nossas liberdades e garantias, vai ficar tudo bem. E depois há os outros que não, que percebem que temos que lutar pela nossa liberdade. E lutar pela nossa liberdade, a liberdade é sempre incerta. A liberdade, se nos é oferecida por decreto, não é a liberdade, é carimbada. Isso não é ser livre. A liberdade é incerta. A liberdade é o risco. A liberdade é imprevisível. E portanto, nós temos que perceber que a liberdade é para pessoas corajosas. Se nós não formos corajosos e não quisermos lutar por uma sociedade livre, vamos acabar agrilhoados como os chineses. E, portanto, o meu maior medo não é o Trump. O meu maior medo são os cobardes, que fazem a maior parte desta nossa sociedade, uma sociedade moralmente corrompida, medricas, e que estão aterrados com a possibilidade que alguma coisa possa vir mudar o seu cotidiano. Infelizmente, é preciso antever as tempestades que vinham aí. E é isso que se está a tentar resolver. E este é o pano de fundo. É assim que eu vejo as coisas. Não possas. Esta última parte, relativamente à questão da liberdade, eu subscrevo. Eu quando falei da questão da fé, não tem a ver propriamente com a questão da imprevisibilidade da vida. Tem mais a ver com isso era uma pergunta que eu tinha a fazer há bocado, depois não te quis interromper. Tem a ver com a fé numa espécie de líder providencial. E a pergunta que eu te ia fazer, depois respondes, mas a pergunta que eu te ia fazer era se não equacionas sequer que isto possa, que no fundo possa estar errado, de alguma maneira, ou que possa correr mal. Até porque há aqui... Claro que pode. Eu espero que não. Sim, certo, está bem. Na medida do possível vou ajudar. No mínimo apoiando. Aquilo que eu percebo é que esta mudança não só era inevitável, ou era feita a bem ou a mal, ou é feita num caminho para entrarmos num mundo melhor a seguir, em que o Ocidente continua a ser o ocidental como nós o conhecemos, ou então é para sussurrarmos às mãos de quem não pensa, não tem os nossos, como nós, não tem os nossos valores e despreza profundamente esta sociedade de liberdade individual que os nossos antepassados criaram para nós. Certo, eu só não sei por causa da questão da fé e num líder em concreto, se a necessidade de, por exemplo, e eu, enfim, concordo com isso, a necessidade de combater o wokeismo, a necessidade de combater enfim, as políticas contra as alterações climáticas, não nos acabará a conduzir de alguma maneira a uma espécie de wokeismo de sinal contrário ou a ausência total de políticas ambientais, por exemplo. Não é esse de todo o projeto. Aliás, o Trump é muito claro. Vítor, desculpa lá, eu não mencionei isto. Tu tens toda a razão. Ele não está a fazer nada que não tenha dito que não ia fazer. Atenção, o programa dele era muito claro. E sobre ambiente também é muito claro. Certo, mas é que para mim, e a questão da liberdade para mim é importante relativamente a isto, porque eu prefiro combater o wokeismo, mas eu não o quero proibi-lo. Ou seja, eu não acho que determinadas opiniões tenham que ser proibidas só porque eu não concordo com elas. Não acho que isso não parece que seja isso que está a acontecer. Não, mas quando eu digo podemos correr o risco de cair no wokeismo de sinal contrário, ou estou a levar aqui um bocadinho ao extremo. Eu acho que o Estado só deve... Até porque eu acho que há muita vontade, há muita vontade e muita gente e muito eleitorado que isso aconteça. Que é no fundo é de fazer o wokeismo ao contrário, é silenciar o outro lado. E eu não me sinto confortável muito com isso, até porque do princípio tudo isto é a liberdade, isso também não se coaduna propriamente com a liberdade. Mas não é isso, eu não acho que seja isso que está em cima da mesa, nunca foi. Pelo contrário, é de libertar, e isto aqui é um problema. Não é à toa que está lá o Kennedy na questão, por exemplo, da saúde,
Porque isto é um problema. É um problema eterno de como regular os interesses económicos com o interesse das pessoas. E há aqui questões que têm que ser revistas, nomeadamente na questão da saúde, de como estavam, de forma como as coisas estavam. E nesses e as questões todas com a OMS e não sei o quê, eu acho que estão muito piores do que nós na Europa. Atenção, toda a gente somos mais cuidadosos. Sim. Mas enfim, e depois aqui por outro lado, também estava a pensar nisto quando te ouvia, porque há aqui um dado curioso que é, eu já não me lembro ao certo o que a Covid tinha acabado com qualquer coisa, já não me lembro muito bem o que era, e depois o Putin acabou com a Covid. E o Trump acabou com a guerra da Ucrânia. Já não se fala há um mês. Já não se fala, mas ela continua, porque de repente mas era mesmo aí que eu queria chegar. De repente começámos todos a falar de tarifas e já ninguém fala do acordo. Sim. Na verdade falhou. Não, eu acho que está ongoing. Eu acho que estão a acontecer 20 ou 30 coisas ao mesmo tempo. São precisamente pelas razões que vocês... Exatamente, ao mesmo tempo. É por isso que isto é admirável. Nós estamos a assistir à história em direto, repentinamente, precisamente por causa daquilo que vocês os dois diziam, da janela de 2 anos que há para implementar estas mudanças. E há outra questão que é importante. Donald Trump tem uma experiência que não tinha em 2017 ou 2018 ou 2019, não é? E foi surpreendido, a pandemia surpreendeu e ele andou baralhado durante meses e acabou para perder as eleições. Eu não sei se tem só outra experiência, eu acho que ele também tem mais poder. Tem mais poder, tem mais... Obviamente, mas tem uma aliança. Donald Trump chega à Casa Branca sem qualquer experiência política. Não chega, conta essa história e hoje percebe... E na pandemia também se viu isso, quer dizer, os primeiros lockdowns não foram com o Biden, não é? Claro. Ele não sabia, ele estava perdido, quer dizer, no final, a determinada altura, teve o libertário naquilo era o DeSantis, não era o Trump. Exatamente. E o DeSantis ao princípio também não era. Não, atenção, ninguém era. O único libertário que tu tinhas era o Bolsonaro. Foi o único louco que foi contra político. Explicou que com o seu passado de atleta era simplesmente... Exatamente. Um físico de atleta. E tinha razão. Mas eu acho que o Trump hoje em dia tem uma experiência, percebe aquilo que é Washington, o que era o Deep State, o que é que o Deep State lhe fez, e portanto entrou a matar. E hoje tem um Partido Democrata que não tem a força que tinha, mesmo perdendo as eleições. Perdeu as eleições não em votos, atenção a isso, portanto, continuava a ser o poder dominante nos Estados Unidos e hoje já não o é. E não tem líderes. Não é? Teve que ir buscar um Joe Biden e agora já não tem nenhum. E portanto ele tem que fazer tudo agora. E tem que fazer à força e jogar em vários tabuleiros, baralhar toda a gente para que não possam. Isto é uma estratégia de negociação. Exato. Eu não falei sobre isso. Porque não permitir que os outros consigam... Claro. Os únicos que estão a ser equilibrados neste aspecto, e mesmo assim eu acho que esta semana se baralharam um bocadinho, até agora não os tínhamos visto a falar muito, que eram os chineses. E, tá bem, deixa vir as tarifas e tal. E esta semana começou uma guerra dos porcentos. Tu metes 80, eu meto 100 e tal, meto não sei quanto. E começou-se, eu aí senti que finalmente... E agora a venda das obrigações... Exatamente, e portanto há aí uma reação e eu acho que é essa reação que o Donald Trump queria, porque é a típica reação, tu estás um tipo como o Donald Trump está numa negociação e o outro lado não reage. Mas queria o quê? Queria que os chineses vendessem a dívida dos Estados Unidos? Não. Negociar. Quer que eles venham para a mesa. Eles querem que... Tu tens um jogador de póquer, estás numa mesa de póquer, isto basicamente é isto. O outro tipo não te dá nenhum sinal, tu não sabes que cartas é que tem. E eles esta semana deram os sinais que começam a ficar nervosos. Exato. E portanto é isto que Trump quer. Claramente é isto. E agora vamos falar. E depois imediatamente diz, mas nós estamos a negociar com toda a gente ao mesmo tempo, então podemos suspender as outras. E agora vai-se focar onde está o conflito. E isto é sempre a tentar baralhar. Portanto, quando vejo muitas reações, como tu dizias, Nuno, de pessoas, eu não consigo ter reação. Eu estou a analisar basicamente o processo. Acho que pode falhar, pode. Claro, pode aparecer uma pandemia. Ou se calhar vai aparecer. Pode aparecer uma coisa qualquer. Se calhar vai haver uma jogada. Pode haver uma jogada. Pode um avião cair.
O que eu acho é que há um conjunto de toda a experiência que o Donald Trump teve, tudo aquilo que aconteceu no mandato dele, ele tem hoje um arcabouço, e esta entrada a matar foi ao coração da besta, e depois e o Dodge que ninguém fala, curiosamente é uma coisa extraordinária, mas o Dodge é absolutamente fundamental, porque o Musk é muito importante. Porque o Dodge não é só o já nem o Musk, já é toda uma equipa com inteligência artificial que já descobriu todos os meandros, já tem gente dentro. No outro dia havia uma das pessoas que lá trabalha que explicava que já há gente da Segurança Social americana que lhes passa informação, que lhes dizia, olha, vocês têm que investigar isto, isto e isto. E eles nem sequer tinham detectado. Uma limpeza total, é uma limpeza total. Nós estamos a falar de 2 milhões de pessoas a receber Segurança Social que nem sequer cidadãos eram. Os números são absolutamente... pessoas com 150 anos, não é? Quer dizer, na verdade era uma jogada entre departamentos, não era, as pessoas não recebiam, era uma jogada entre departamentos, que era para ter cada vez mais dinheiro, e portanto tu não ias cortar o contrato, eram contratos que existiam há muito tempo, continua a financiar... Mas deixa-me só dizer uma coisa, Victor, não é só a despesa do 1T, que ele vai retirar, mais de 1T anual que ele vai retirar com esta limpeza do Dodge. E as pessoas estão focadas na questão orçamental. Mas a maior impacto, esse é importante por causa das contas, mas o maior impacto não vai ser esse. O maior impacto é perceber quais é que eram as consequências das centenas e centenas e centenas de milhões anuais gastos pelas agências como o USAID, vais enfraquecer o teu adversário. Obviamente. E tu achas que é por aí que se evita aquela questão da revisão do teto do déficit, por exemplo? Ou seja, vai deixar de ter de negociar com os democratas a revisão do teto? Não, isso vai demorar algum tempo ainda. Eu acredito que vai demorar porque... Mas acho que vai acontecer, ou seja, essa revisão vai ter que acontecer a mesma? Isto vai baixar o déficit brutalmente. Sim, primeiro ano ainda vai ser déficit. Vamos lá ver, se não houvesse um corte brutal na despesa, desculpem, tinha que haver uma nova renegociação para aumentar os tetos do déficit. E essa renegociação, eu lembro que nós falámos sobre isto aqui logo na altura, em novembro, mas essa renegociação obviamente obrigaria a uma negociação com os democratas e, portanto, provavelmente a acontecer teria que haver aqui algum compromisso, não é? Eu lembro que nós discutimos isso naquela altura, que era como é que ele vai lá chegar e como é que se vai sentar à mesa com os democratas e negociar isto de alguma maneira. E por isso é que eu estava a perguntar. Ele, acima de tudo, precisa da união que os cortes da despesa... republicano neste momento, durante estes 2 anos. O que ele precisa é da união do campo republicano, nas 2 câmaras. Aí é que está a grande questão. Pronto, e portanto, e atenção, que é óbvio que a besta não estava só no Partido Democrata. Não estava. Agora, progressivamente, a questão tem vindo a ser limpa, e aquilo que eu acho que é muito interessante, porque esses dados também nunca passam na comunicação social e a malta nunca fala, eu agora já há uma semana ou 2 que não vejo, mas os últimos dados que eu vi, 60% e tal dos americanos achavam bem as limpezas e as reformas estavam a ser feitas. Atenção. E portanto, e há aqui outra coisa. A ideia de peregrina que algumas mentes iluminadas parece que têm, que acham que o Donald Trump deve lá estar a governar nos melhores interesses europeus. Não está, lamento. Ele está lá a governar nos melhores interesses americanos. Dá-se o caso de nós, pela nossa própria fraqueza, em grande parte, os melhores interesses dos americanos e do Ocidente como todos, são os nossos melhores interesses também, não é? Agora, há de haver momentos onde não é. É óbvio que se nós vamos ter que gastar mais dinheiro ou vamos ter que fazer coisas desagradáveis, não é agradável. Agora, não é apontar o dedo e dizer patinho feio, tu és mau. É muitas coisas, como no caso da NATO, sem razão nenhuma, resolve o problema. Portanto, eu acho que é por isso que eu sempre disse que o Donald Trump é um fator de estabilização, um fator de mudança, é uma crise, porque nós vivemos em crise desde 2008, num paradigma que faliu, mas é uma oportunidade.
É uma oportunidade, porque se não houvesse esta... Até vem de antes, vem da crise das .com, logo já 2000. vem daí. Forte, onde ela arrebentou a sério. Claro, sim, mas tiveste ali 5, 6 anos em que a coisa andou e houve uma sensação de que os mercados estavam a correr bem, mas estavam a correr bem com os credit swaps, com tudo isso, que era uma farsa, não é? Mas a base da economia estava toda corroída. E depois passámos para a dívida soberana, como aconteceu na Europa, não é? E, portanto, quer dizer, isto foi passando, a dívida foi rolando. Quer dizer, nós sempre soubemos que mais tarde ou mais cedo este momento tinha que chegar. E, portanto, os americanos estão a reajustar. E pelas contas deles, limpam um terço do déficit com esta limpeza generalizada do Dodge. Depois, com a questão energética, vão buscar revenue brutal. A trazer a produção de volta para os Estados Unidos, vão fazer um boom económico. E aquilo que ele tem a expectativa é que rapidamente haja um crescimento do PIB, eventualmente como se há uma desvalorização da moeda pelo caminho, não sei, alguns mecanismos que ele vai ter, que eles vão utilizar para permitir que a economia e o sistema financeiro voltem a acoplar um com o outro em base real e não com base na fantasia que nós temos estado a viver ao longo dos últimos praticamente 20 anos, baseada na criação de dinheiro artificial que nós sabíamos que nunca poderia durar para sempre. Nunca poderia durar para sempre. E, portanto, isto é a oportunidade de inverter o caminho. É bom. É bom. E se nós aproveitarmos esta oportunidade e fizermos as reformas que há anos, nós aqui estamos fartos de falar nisto de linhas direitas, que há anos que é preciso que a Europa faça, começando desde logo pela libertação energética, e pela deixar de ter a paranoia de destruir a própria indústria em nome de uma economia planificada por objetivos. Então, vamos ficar de facto muito melhor do que estamos agora. Não quer dizer que a alteração Deixa-me seja... dar-te aqui uma coisa, Nuno. Tu falaste disso da indústria. E eu acho extremamente hilariante. Nós andamos a falar das tarifas do Trump, mas esquecemos que há cerca de um ano colocámos tarifas nos carros elétricos chineses, muito por culpa do ataque que fizemos à indústria automóvel nos últimos 10, 15 anos, com as paranoias energéticas, verdes e tudo e mais alguma coisa, e não desenvolvemos nada. E depois, de repente, aparecem os carros chineses aqui a preços que a indústria europeia não pode cobrar. E aí já houve tarifas e ninguém... Estava tudo bem, não é? 30%, 40%, 50% para limitar o mercado. Os Estados Unidos não pode fazer porquê? Onde é que está a credibilidade dos políticos europeus quando fazem uma coisa destas e depois vêm criticar Trump quando faz estas medidas? Portanto, se vocês forem... Eu fiz gosto muito de conversar com o Grok no Twitter. De vez em quando faço umas perguntas. Eu não sei se isso é capaz de ser a coisa mais solitária um bocado. que eu alguma vez ouvi na verdade. Vida. Mas pá, em vez de andar no Google à procura das coisas... Então o que é que tu gostas de fazer à noite sozinho em casa? Gosto de falar com a inteligência artificial. Mas às vezes... Mas em vez de andar a procurar essa informação no Google, faz esse tipo de coisas. E perguntei sobre as tarifas europeias de produtos de determinados países. E as 7, 8 maiores tarifas que nós temos é tudo para proteger o emprego, o setor, grupos, tudo. Portanto, nós, Europa, podemos proteger os nossos setores. Que é para o nosso bem. Os Estados Unidos, como tu disseste muito bem, tem um presidente que deve defender os americanos, já não o pode fazer. Porque é para o nosso mal. É para o nosso mal, exatamente. E a China pode fazer. A China pode meter os produtos aqui ao preço que tu quiseres, mas depois pode proibir de vender lá. Pode proibir, é que nem é meter tarifas, é proibir. Não deixa entrar as redes sociais europeias por aqui e americanas. Não, claro, aí é que vemos a subtileza da questão, porque no fundo é aquilo que é bom para nós e aquilo que é mau para nós. É só isto que interessa. E nós, de facto, vivemos num poleiro, num pedestal, lá em cima, no planeta, onde achamos que aqui ainda somos o império e, portanto, que toda a gente tem que pagar tributo, que os americanos são os burgueses e que, portanto, têm mais é que nos tratar bem, etc. Esse mundo já acabou há muitos anos. Nós destruímos esse mundo em guerras civis europeias.
E, portanto, demos cabo desse mundo. Isso acabou. E, portanto, nós temos que perceber o mundo onde nós estamos. E aquilo que faz mais confusão é a alienação face ao mundo real. Isto é uma coisa que eu escrevo e falo há anos, ainda muito antes de só ouvir falar sequer de Donald Trump. A alienação dos políticos face ao mundo real e aos problemas reais. Nós estamos completamente desfasados da realidade no discurso há muito tempo. E um dos problemas que tem permitido, ou que tem exponenciado esse desfazamento, e que nos permite viver em narrativas e fabulações, e o discurso do politicamente correto, e autocongratulatórias, e do virtuosismo, e de quem é bom, e de quem é besta, e quem é o burro, é precisamente, eu acho que em parte, este financiamento destas narrativas no mundo da abundância. Isso acabou. Isso acabou. E eu acho que isso é muito positivo. Porque a pouco e pouco, à medida que os efeitos desse artificialismo no debate público e no lobby, ainda agora saiu mais um escândalo na Comissão Europeia, ninguém fala disto, não é noticiado em Portugal, de que a Comissão Europeia dava a financiar não sei quantos milhões para andar a publicar narrativas a exortar a Comissão por causa das alterações climáticas. Isto é tudo fake. É tudo fake. Como o alarmismo do Covid. E, portanto, se nós queremos perceber que um dos grandes problemas, e quem não percebe ainda não está a ver a realidade, um dos grandes problemas desta economia fake, qual é que é? A partir do momento em que temos uma economia que foi à falência em 2008, diversas razões, mas nomeadamente excesso de dívida e ausência de crescimento económico capaz de pagar essa dívida. E, portanto, isto chama-se falência, é o que se chama. E que a solução que foi adotada nos anos seguintes para lidar com esta falência foi a impressão artificial de dinheiro. Isso fez com que esse dinheiro fosse uma riqueza artificial que permitiu uma fonte de riqueza artificial gerada pelas cúpulas e pelas elites. O maior passo de dança que aconteceu nos últimos anos foi as elites com dinheiro falso a comprarem assets verdadeiros. A quem? A quem está à rasca na economia real que não cresce. À classe média que empobreceu brutalmente. A transferência de riqueza está aqui. Está na entrada de fake money que permite a aquisição de real wealth na economia verdadeira, retirando essa riqueza das mãos das classes médias. Foi isto que aconteceu durante o Covid em esteroides, e foi isto que aconteceu ao longo dos últimos 20 anos. Deixa-me só dizer isto, Vítor, deixa-me só dizer isto. O efeito secundário disto é que é o poder brutal que as elites têm, porque são as elites que estão a gerar artificialmente o beberete da riqueza, neste caso o dinheiro, que toda a gente depois quer ir atrás e beber. É isso que permite a economia dirigida, a economia planificada. E, portanto, quando nós queremos passar por uma economia real, em que o crescimento vem de baixo para cima, vem do livre mercado e do livre e do pequeno empreendedor. E isso não pode acontecer numa economia baseada na impressão de dinheiro falso. E, portanto, este reajuste, se nós queremos manter a nossa liberdade, é estruturalmente necessário. É estruturalmente necessário. A alternativa é, a pouco e pouco, todos os bens que existem disponíveis no planeta passarem para as cúpulas que vivem à conta do sistema artificial financeiro. Foi o que aconteceu nos últimos 20 anos, só 25% de todas as bolsas são detidas por dois fundos de investimento, a BlackRock e a Vanguard. Um exemplo de concentração de riqueza que só é permitido numa economia que está a funcionar de baixo para cima e não de cima para baixo.
Aliás, Ao está a contrário. funcionar de cima para baixo e não de baixo Sim. para cima. Sim, deixa-me adicionar ao que estavas a dizer, que acho que há aqui um ponto, e pá, estou a falar, já não vou usar como minha linha direita, porque é muito interessante, num programa do Patrick Bet-Davis, com esse tal economista, que até é conhecido pelo Mr. Quantitative Easing, o Richard Werner, e ele fala numa coisa que nós não pensamos, eu já refleti um bocadinho sobre isso, porque se nota isso, não é só a destruição da classe média, mas também a destruição da criatividade das pessoas e do empreendedorismo, que tem a ver com a consolidação dos mercados financeiros. Nós olhamos para, por exemplo, ele fala na Alemanha, a Alemanha já teve quase 10 mil instituições financeiras, neste momento tem cerca de 2 mil, ou menos 2 mil, e portanto basicamente são grandes grupos, e esses grandes grupos não oferecem quase soluções ao pequeno empresário que tem uma oportunidade e que precisa 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil euros, e que localmente pode criar emprego. Isso não acontece. Hoje em dia, as grandes instituições financeiras, e nós temos, por exemplo, agora o Banco Bilbao Vizcaya Argentária vai comprar o Sabadell e, portanto, vai passar a ser BBVAS, já parece uma sigla LGBT, não é? Quer dizer, vai adicionando mais 2, mais 3, mais 4. Portanto, nós temos grandes grupos financeiros que vendem produtos, já não te vendem soluções financeiras. Para o pequeno empresário, quer dizer, um crédito, uma caixa de crédito agrícola, o que seja, aquelas coisas, já não tem esse potencial. O que acontece? Tens cada vez as pessoas mais confortáveis com o Estado lhes dá, não é? Com estas grandes políticas do Estado, e os governantes e os burocratas de Bruxelas adoram isso. Agora, a economia europeia, e é isso que é um bocado Trump vai ter que fazer, é trazer a finança aos pequenos empresários, porque os Estados Unidos também estão a sofrer isso, já não é os Estados Unidos de há muitos anos atrás. O sonho europeu, ou melhor, o sonho americano foi destruído pelos democratas durante muitos anos, porque com a criação de o Estado vai ajudar, o Estado vai ajudar, tens que criar emprego. Quem é que cria emprego? Não são as grandes corporações. Elas estão limitadas, elas basicamente vendem produtos. É o pequeno empresário que quer fazer qualquer coisa inovadora. Tens que libertar o mercado. E tens que alimentar e finança, e tens que alimentar, não é com os BlackRocks, não é com os grandes grupos financeiros, é com pequenos bancos, tem que se criar. Ele falava que nos Estados Unidos, nos últimos 6, 7 anos, praticamente não houve um banco novo. Isto não existiu nunca. Os bancos morrem, os bancos, há fraudes, obviamente, como também há nos grandes grupos financeiros, mas um pequeno banco falir, pronto, faliu. Porque é a bolha da intervenção. A Espanha também era conhecida por ter bancos em quase todas as esquinas e a coisa também acabou com. E hoje consolidou completamente. Mas havia dificuldade, tu hoje vais ao banco, aqui, como pequeno empresário, e a pessoa não tem um entendimento do que é o mundo empresarial. É basicamente corporativo, vende soluções, é mais fácil, tu vais lá discutir, como acontece em Portugal, e tens uma pequena empresa e vai discutir que queres um financiamento para fazer inovação, sais de lá com os panfletos do seguro, do crédito imobiliário, do que quer que seja, porque não têm capacidade, não entendem, coisa que acontecia nos bancos locais, há muitos anos atrás, com o senhor que era o banqueiro, que ouvia o António, o Manuel, que tinha a padaria, o outro tinha a empresa de tijolos, a empresa de vidros, e que os ajudava porque tinha um entendimento das pessoas e conseguia ter confiança porque conseguia perceber quem é que criava riqueza. E não é aquele que precisa de um fundo europeu para criar, faz aqueles projetos energéticos de informática. Não, é uma pessoa que quer comprar uma máquina, quer comprar um caminhão, quer comprar qualquer coisa e precisa do crédito de imediato, porque as oportunidades aparecem e precisa, numa semana vão-se e precisa daquilo. E esse é o grande problema que eu acho que hoje em dia acontece na Europa, com estes planos de isto e daquilo, em que os governos controlam a economia, direto ou indiretamente pela banca, porque são grupos consolidados, e que basicamente tu queres fazer algum investimento, tens de pensar a longo prazo, tu não tens já aquela criatividade, olha, eu acordo de manhã, hoje vou fazer isto, não tens capacidade. Faz um fundo europeu, eu recebo chamadas da Vodafone a me oferecer-me computadores, porque é um programa do governo espanhol, ou o banco liga porque agora temos aqui uma oportunidade e tal, mas são coisas que não são aquilo que o investidor, o pequeno empresário, ou aquela pessoa que vai criar tinha o sonho de ser um chefe e vai criar um restaurante, precisa. E por isso é que tu hoje andas em Espanha, e isto me surpreende porque ando por toda a Espanha, não era algo que eu tivesse acostumado a ver, é lojas vazias, é restaurantes falidos. Mas é em todo o lado, e como aconteceu em Portugal. Portugal foi uma característica diferente, muito pelos shoppings, isso. A Espanha não tem shoppings, mas basicamente as lojas das baixas, não é? O high street, como dizem os ingleses,
estão a desaparecer. Sim, mas Portugal Mesmo as também cadeias. Portugal também é um caso desses de concentração, não é? Não há drogarias à Leroy Merlin, não há lojas de desporto à Sport Zone, não Claro. há para a restauração, apesar de tudo, é um bocadinho Hoje tens diferente. internet. Hoje tens internet, toda a gente a Sim, comprar pela internet. sim. Porque é o produto barato. Lá mais uma vez, é Temu, é aquelas coisas todas que vêm Shine. da China, eu não sei os nomes, mas tu tentas comprar um Mas aí produto, um cabo, estás a falar de uma alterações. mudança completa. Pronto, mas que é diferente da Mas porque é muito pelo organização preço barato. económica, certo? Mas o preço barato sempre foi, obviamente, Mas é um um drive, critério, é o racional económico, não é? não é? O Como é, problema, como é que tu consegues pôr aqui um cabo pela internet que te custa numa loja 6, 7 euros a 1 euro a comprar na internet? certo? Eu não consigo entender como é que o preço pode ser tão barato, mas é Quer dizer, barato. primeiro, há aqui muitos fatores a ter em consideração. E, obviamente, um dos problemas que nós sempre enfrentámos aqui, e que a lógica da tarifa aos chineses era um bocadinho essa, que é, quer dizer, nós aqui cumprimos um conjunto de critérios, eles não cumprem. Portanto, pronto. E, portanto, eu nesse aspecto, é por isso que a questão do mercado completamente livre era se ele fosse de facto completamente livre, mas a verdade é que os mercados não são livres. E o principal problema do Ocidente, e agora voltando um bocadinho atrás, é que para nós termos a capacidade de concorrer com... É perceber que não faz mal nós ficarmos com os cabos baratos que vêm da China, porque nós na realidade já estamos a fazer outra coisa de muito valor acrescentado e que permite o enriquecimento da nossa sociedade e toda a gente tem trabalho e toda a gente está a produzir. Agora, o problema é como nós temos economias... Já não são só cabos, é praticamente todo o produto que é Certo, comprar. mas era para dar um exemplo. Já não é produzido aqui, porque é todo produzido lá muito mais barato. Não, sem a mas segurança nós... social, sem os impostos, sem que tens Porque aqui. nós não temos mercados salários. livres. Porque nós não temos mercados livres e porque muita da produção também foi para fora, a própria capacidade de inovação, o Verso falava disto, a própria capacidade de inovação também foi exportada. Porque a cadeia não pode ser, tu não podes estar completamente desfasado de uma coisa da outra. E, portanto, há o efeito de arrastamento que faz com que, ao teres mandado os centros de produção para fora, ao mesmo tempo também fossem um conjunto de coisas com isso. E, obviamente, estas questões são complexas e eu acho que ninguém tem respostas absolutamente exatas. Agora, aquilo que eu tenho a certeza é que economias altamente centralizadas, sejam elas centralizadas politicamente, como é o caso da China, ou sejam elas centralizadas economicamente através do monopólio financeiro, como se tornou o Ocidente, portanto, que vem de cima para baixo, são economias que são limitadas. E, portanto, das duas, uma, elas funcionar até funcionam. Elas não são coerentes com a liberdade individual. Porque uma economia planificada não é coerente com uma economia livre e com a liberdade individual que implica o mercado livre. Claro, dificulta este é o problema. Claro, nós temos que perceber que nós não podemos ter... E vai afetar a economia e vai afetar a sociedade no longo prazo. Como todo! Claro. O grande erro que eu acho que de parte da direita, ou de grande parte da direita intelectual no Ocidente, é a ideia de que nós podemos ter uma economia socializada sem ter uma sociedade socializada. Como se a economia não fosse as pessoas, fosse uma coisa separada. Mas não, porque tu, a partir do momento em que és altamente restringido por aqui, por ali, por lá, a tua liberdade individual está altamente restringida. E depois a questão é, quais são os critérios de restrição? E aí é que entra o wokeismo e entra a questão climática. Estava a tempestade perfeita por uma economia completamente planificada, onde o teu espaço de liberdade individual era reduzido, bem, ao que tu fazes dentro de tua casa, porque já, enfim, quer dizer, e nem isso. E nem isso. Esperar até ter as sanitas que medem o colesterol e o chão da casa de banho que tem uma balança, que é para um tipo que tem um ataque cardíaco, mal se levanta de manhã para ir à casa de banho. Quer dizer, o que não pode estar aí ao virar da esquina para o nosso bem. Para o nosso bem. Portanto, nós temos que perceber que quando se argumenta por uma economia livre,
Não é o capitalismo, porque capitalismo, quer dizer, todas as sociedades lidam com capital, todas as formas económicas, todos os sistemas económicos, de certa forma, lidam com capital. O que nós estamos habituados a pensar como capitalismo é um sistema de livre mercado. Mas nós já não temos livre mercado no Ocidente há muito tempo. Na Europa em particular. O nosso mercado não é livre de todo. É altamente restringido. E é por isso que a vida económica dos europeus está a declinar de uma maneira tão grande. E é isso que tem que ser invertido. Se nós queremos concorrer no mundo, em particular numa zona de free trade, com os americanos. Nós vamos ter que nos adaptar. E, portanto, termos esse estímulo, eu acho que é fantástico, é uma oportunidade. É uma oportunidade ótima para nós. Porque já percebi que se não tiver ali o bicho feio do outro lado com um pau a espetar-nos, aqui não se passa nada. É como aquele meme do gajo com o pau, mexe, e o cão não levanta, não é? Ou o gajo está morto, não é? Não sabem essa? É engraçadíssimo isso. É adaptado para muita coisa. Mas é um bocadinho. Também há o outro do pau na Milley, bicicleta, não é? Há o do pau na bicicleta. Tens a revolução, por exemplo, de Milley, quer dizer, tu vês hoje em dia, visto na iniciativa liberal e em alguns liberais europeus que até apoiaram, mas depois começaram, isto não, para nós, a mudança é extremamente desconfortável. E nós, europeus, adoramos o conforto. E se conseguimos manter o nosso conforto, conseguir a grande maioria, especialmente as elites, e vamos por aqui as elites da classe média, média altas, eu percebo conseguirem... mas o conforto, a segurança, a previsibilidade também são óbvio. São um racional económico, não é? Quando podes pagar... Quando podes pagar... Como é que nós podemos pagar hoje em dia? Vivemos por conta das gerações vindouras. Vamos fazer as contas a Portugal. Ou dos imigrantes. Qual era a dívida pública portuguesa em 2000? Qual é a dívida hoje? É 4 vezes mais. Com não sei quantos dezenas de milhões de euros que entraram da União Europeia. E nós continuamos a viver à custa de... E Espanha, e Itália e outros países, à custa de dívida. É dívida futura. Alguém tem que pagar, não somos nós. E, na verdade, os Estados Unidos também. E os Estados Unidos também. Os Estados Unidos, a determinada altura, entrou por esse... E tem que parar. Alguém tem que parar isto. Acho que é uma dívida inacreditável. Não é? E quem é que tem grande parte da dívida americana? Os seus principais rivais. Isso tem que ser resolvido. E é o que o Trump está a fazer. É o que o Trump está a fazer, quer dizer. E não perceber isto é ficar-se por... Ai, que grande besta! Ele é muito burro. Ele é muito burro. Eu sou muito inteligente. E o Trump é muito burro. Não tem nada. Epá, por amor de Deus, quer dizer, isto é preciso elevar aqui um bocadinho a coisa. Mas isso é o mesmo fenómeno que tu tiveste, como, por exemplo, no início da guerra da Ucrânia, não é? Que o Putin era o gajo mais burro do mundo, quer dizer, isto é subestimar um dos tipos mais brilhantes em termos de estratégia e quem está por trás dele, quer dizer, a KGB sobreviveu, transformou-se, sobreviveu, tomou o poder na Rússia, não sai de lá e as pessoas acham que eles são burros. Exato. O homem vindo... Pode ser um canalha, pode ser tudo, eu aceito isso tudo. Chamarem-lhe burro, ou chamarem burro ao Trump, desculpem, mostra que quem é burro é quem faz uma avaliação dessas. Não, eu dizia isso em 16 sobre o Trump, porque esta narrativa do Trump é burro e é estúpido e não sei o quê, quer dizer, é das coisas mais hilariantes. E eu fartei de dizer isto, quer dizer, vocês acham que um tipo que em 2012 não tinha decidido sequer se era republicano ou era democrata. Era mais democrata. Até estava mais virado para o lado dos democratas, com quem sempre teve restantes relações. Escolhe, por alguma razão, com certeza que foi ele que decidiu, ir pelo Partido Republicano. Rebenta com um Bush. Rebenta com um N candidatos que todos eles de primeira linha do Partido Republicano. Um a um, acaba a todos. Consegue uma nomeação que toda a gente dizia que era impossível. Eu acho que ele em tempo chegou a dizer que preferia o partido, se quisesse ser presidente, preferia o Partido Republicano porque era mais fácil de manipular. Eu por acaso não sei se... É uma coisa antiga, é um vídeo antigo, sim. Mas não sei se o termo será manipular, mas enfim. Sim, mas de qualquer maneira... Mostra a inteligência dele, mostra uma capacidade de análise. E depois enfrentou a maior máquina de propaganda da história política das democracias no planeta,
que era a Clinton Inc. Hillary Clinton estava ungida e batizada como a primeira mulher presidente dos Estados Unidos. E ele A derrotou-a. vitória era 99,9%. Contra ele. De vitória da Clinton. Com 10% do orçamento. Com 10% do orçamento dela. E ganha. E depois os europeus acham que ele é estúpido. Este gajo é uma besta. Quer dizer, um dos maiores feitos. Eu já te disse que ele pode ser uma besta e não ser estúpido ao mesmo tempo. Sim, mas besta no Eu já te sentido disse que ele pode ser uma besta e não ser estúpido. Sim. É óbvio que o Burro, homem besta, é mas no brilhante. sentido depreciativo. É brilhante. Pode não ser... não é um filósofo, não é? Não é um gajo, sei lá, não é o Einstein, não descobriu curas para a humanidade. Agora, que é um homem brilhante, é um homem brilhante. E a maneira como ele sozinho põe em cima dele este peso tremendo, de põe o mundo inteiro em cima dele a chamar-lhe nomes, e ele alimenta-se desta energia e está a jogar nestes tabuleiros ao mesmo tempo com toda esta gente enquanto larga tweets. É de uma personagem extraordinária. Não há muitas pessoas assim. Não há ninguém que conseguisse fazer isto. Eu tive esta discussão entre 20 e 22 sobre... muita gente dizia que o DeSantis, não sei o quê, não podia ser... Não. Só podia ser aquele homem, não havia mais ninguém que conseguisse fazer aquilo que é preciso ser feito. E é o que ele está a fazer. E isto para chegar à parte do homem providencial. Não é um homem providencial, é aquele que nos calhou. Eu não acho que seja um homem providencial. Agora, podia ter sido outra pessoa, imagino que pudesse ser, mas na nossa realidade, quem tem esta responsabilidade, quem teve esta visão, quem teve os talentos individuais e o brilhantismo individual de conseguir pôr em prática essa estratégia, e não ser só de boca, como nós aqui fazemos, mas aplicá-la na prática, ganhar as eleições, dar o peito às balas, literalmente, conseguir conquistar o poder. Com mais a orelha. Sim, mas ainda pior. Dar a orelha às balas. Olha, ridículo. Agora, é preciso ver, pá, que é verdadeiramente extraordinário. E, portanto, eu olhando para isto, e aquilo que, uma das razões pelas quais pois, gozam comigo, e que eu sou trampista e não sei o quê, não é tanto eu ser trampista. Eu, desde há muito tempo, é que reconheço o talento e o gênio que está ali. E acho profundamente triste que a maior parte das pessoas fique embrenhada na cortina de fumos por ele próprio criada, para seu próprio benefício, como estratégia. E não sejam capazes de ver para além disto. Uma coisa, lidámos com o Trump entre 16 e 20, depois vinha aí, estava agora tudo tranquilo. Veio o Trump outra vez, já não havia problema, porque já sabemos como lidar com ele. Art of the deal, ele quer é negociar. Mas atenção, meus amigos, ele não quer só negociar, ele quer negociar de uma posição superior à tua, para ganhar com a negociação. E, portanto, ele está a fazer aquilo que tem que fazer para voltar a criar exatamente o mesmo efeito que criou em 16, em 17 e em 18, para voltar a fazer as negociações estando por cima. Porque se ele fosse usar os mesmos truques que utilizou em 16, 17 e 18, já ninguém ia ligar nenhuma. E vocês é que são os inteligentes. Estes é que são os génios. Não veem isto. Acham que o homem é uma besta e não veem isto. Não veem que ele, para criar o mesmo efeito que criou em 16, 17 e 18, tem que fazer um jogo diferente. Tem que mudar o jogo. O antigo já estava visto. E estes génios não veem isto e não percebem isto. Tramem que nem varas verdes. E dizem que o homem é maluco. Eu vejo isto como limitação de capacidade de interpretação cognitiva do adversário que está ali.
Não têm a mínima noção do que é negociar, do que é... Não sabem sequer o que é que querem negociar. E não conseguem ter Mas uma só por aí. interpretação Onde é que querem chegar? cognitiva de uma pessoa em concreto. Porque como faz coisas que as deixam fora do guião, então ficam como Sim. besta, estúpido. Ele é mau. Eu sou bom. Porquê que me estão a fazer isto? Ele é mau. Quer dizer, eu acho isto extraordinário. Como acho absolutamente inaceitável a conversa de volta ao primeiro-ministro, porque acho isto inaceitável, isto não é falado por ninguém, que vá ter uma conversa com o presidente dos Estados Unidos, um gajo como estes, que nós estamos aqui a descrever, que lhe diga sim senhor aos 4%, e que depois vai dizer ao secretário-geral da NATO, como se ele não fosse dizer ao Trump, ainda para mais de maneira a ficar toda a gente a saber, que não, Portugal não vai cumprir. E depois quer o quê? Boa vontade do Trump quando vir a próxima vez? O que é que ele vai fazer do Montenegro? Isto é absolutamente cretino. Estamos nas mãos de palonços. Isto é que é grave. Isto é que é verdadeiramente grave. Porque do outro lado está, de facto, um líder político a lutar pelos interesses do que o elegeram. E nós temos esta coisa. Bem, Nuno Poças. Mas há alguma coisa que és... Não tinha mais notas, acho que acabaste. Então, se calhar vamos... Vítor, queres dizer alguma coisa ou passamos às linhas? Também já disse o que tinha a dizer, concordo em grande parte do que tu dizes. Não, podes gostar ou não de Trump, podes não gostar ou não da estratégia, podes achar que é errado ou correto, agora não subestimem a pessoa e aquilo que um bocado tu disseste também. Quer dizer, ele já fez muita coisa no passado, basta olhar, basta ter o conhecimento de como se lida com estas pessoas, porque as negociações são negociações, quer dizer, vai-te surpreender de uma maneira ou outra. Esta estratégia do chamar, insultar e ao mauzinho e é isto. Qual foi o resultado com Putin? Nenhum. Vai ser o mesmo resultado com Trump. Vão no final ter que aceitar muito do que ele está a tentar impor, porque ele está a fazer o plano, é o plano dele, é o projeto dele para os Estados Unidos e pouco mais. E há aqui uma coisa, o Donald Trump, e isto é outra coisa que me deixa absolutamente estupefacto, porque é que as pessoas não compreendem o que está ali do outro lado. O Donald Trump é um homem que triunfou em todas as diferentes cambiantes da vida onde se meteu. Quer dizer, o Jordan Peterson foi o primeiro a levantar esta questão. Não subestimes alguém que seja bem sucedido só numa delas. Quantos milhões e milhões de pessoas não querem ser tycoons do imobiliário? Quantos é que conseguem? Estamos a falar de um punhado de pessoas. Foi à falência 2 vezes. Pois, e reergueu-se. E é bilionário. É um dos homens mais ricos do mundo. No tycoon do imobiliário. Quantas pessoas... o pai tinha dinheiro. Está bem, ok, tudo bem. E quantos na mesma posição fizeram aquilo que ele fez? Muito poucos. Mas depois decidiu que não queria ser só do imobiliário. Queria ser bem sucedido no media world. Queria ser um programa de televisão que fosse dos mais do maior sucesso nos Estados Unidos. Quantos milhões e milhões e milhões de pessoas não estão à procura de ser bem-sucedidos no meio da televisão e dos atores e de não sei o quê? Quantos é que tiveram um programa que durante 12 anos foi dos programas mais assistidos do planeta? Ele teve. Já são 2 cambiantes da vida onde é profundamente complicado ter sucesso. Depois decidiu ser político. E vindo do nada, como eu expliquei há bocado, derrotando tudo e todos, contra tudo e todos, ganhou também. Portanto, não subestimem o homem. Não subestimem o homem. Utilizemos as coisas não boas. Não é só o homem, toda a equipa que está por trás dele. Atenção, Certo, que é uma equipa muito mais competente do que muitos governos ou a Comissão Europeia que tu tens, mas mesmo muito mais competente. Sabem quando falar e quando. Os americanos são todos os burgueses, este é mais um deles e pronto. Às tantas já é isto. Quer dizer, é embaraçoso da minha perspectiva. Mas enfim,
Passemos então às linhas. Espero que em relação a comentários e tags que já me passaram aí pela internet tenham ficado satisfeitos os nossos ouvintes das nossas ideias e perspectivas e pontos de vista sobre esta parte internacional, porque de facto estávamos já aqui há algum tempo muito focados no país, nessas eleições que vão mudar o mundo e o país também. Mas enfim, Nuno Poças, a tua linha para hoje? A minha linha são enfim, uma revelação, não é propriamente uma revelação, mas aparentemente agora é oficial. Acho que foi a AIMA que divulgou os dados nesta semana, resumidamente dizendo que Portugal tem neste momento contabilizados cerca de 1,5 milhão de imigrantes, portanto isso é à volta de 15%, 15% da população residente neste momento é imigrante, o que significa que nos últimos anos, à conta daquela coisa da manifestação de interesses, entraram no país mais ou menos 1 milhão de pessoas e apesar de tudo, com algumas, enfim, primeiro com o fim da manifestação de interesses e com as restrições que isso implicou, o ritmo da imigração caiu pelo menos à volta de 50%, salvo erro, e portanto, se não fosse isso, neste momento podíamos estar à volta dos 2 milhões, à volta dos 20%. E eu acho que, quer dizer, agora, inevitavelmente acho que podemos começar a discutir isto já com outros olhos e sobretudo relativamente a 3 ou 4 temas, salvo erro, que se têm discutido muito nos últimos anos e que eu acho que se tem discutido muito à margem do problema da imigração e que, na verdade, são em parte dele decorrente e que devem ser tidos em conta relativamente a isso. A primeira nota era esta, a segunda nota de facto é dizer que nenhum país, por mais progressista, cosmopolita, aberto, tolerante, etc., que seja, aguenta que no espaço de 4 ou 5 anos entre 1 milhão de pessoas por aí dentro. De outras culturas, enfim, e que depois acarreta uma série de problemas, que era precisamente esses 3 ou 4 tópicos que eu queria abordar, que têm a ver com o Serviço Nacional de Saúde, a educação, a habitação e a segurança. Portanto, são 4 hot topics dos últimos anos que se tem discutido muito, a crise do SNS, porque os médicos não chegam, porque não sei o quê, e porque não há pessoas suficientes nas escolas, e porque não há casas para toda a gente. Já nem falo da questão da segurança, mas pelo menos estes três temas, na verdade, se calhar deviam começar a ser discutidos de outra maneira, e por várias razões. E uma delas até tem que ver propriamente com o facto de o país não estar preparado até para receber com dignamente as pessoas que se propõe a receber e que recebeu efetivamente. E, portanto, além de tudo o resto, ou seja, dos próprios problemas que isso traz ao próprio país, ainda há esse problema acrescido. E, portanto, acho que isto foi um período avassalador para toda a gente, para quem estava e para quem veio. Acho que não recebemos com dignamente, mandámos embora pouco com dignamente também muita gente, portanto substituímos praticamente uma população por outra, exportámos mão de obra qualificada, importámos muita mão de obra não qualificada, tornámos o país mais barato e neste momento estava toda a gente muito contente porque os senhores imigrantes pagam a segurança social dos nossos atuais velhinhos, sem nunca contar que, enfim, estes imigrantes um dia também reclamarão, ou pelo menos têm direito a isso, os seus direitos sociais, porque também fizeram os seus descontos. E, portanto, é uma atitude profundamente também ela racista e xenófoba que nós temos tido, que nós, enfim, que muita gente bem pensante e muito aberta a tudo isto que tem acontecido nos últimos anos, que também peca muito pela hipocrisia neste aspecto, porque na verdade aquilo que assume é que eles vêm para cá para pagar as reformas aos nossos velhinhos, mas depois não levam nada.
e, portanto, que um dia vão à vida deles também, não vão ter reformas, nem subsídios de desemprego, nem coisas do género quando estivermos em crise. E, portanto, eu queria deixar aqui esta nota, porque acho que foi uma notícia importante que saiu desta vez. Portanto, nós, já agora eu lembro-me, eu sou, acho que as pessoas sabem, normalmente sou muito crítico de muitas coisas que faz o Chega e que faz o André Ventura, mas neste caso deixem-me aqui também ser justo, porque eu lembro-me de um canal de televisão, naqueles fact-checkings aí há uns anos, dizia que o André Ventura dizia que provavelmente Portugal iria receber, por causa daquela questão da manifestação de interesse, salvo erro, que Portugal estaria, daí a pouco tempo, teria mais 800 mil imigrantes. E a televisão disse que... já não me lembro exatamente da expressão, mas que aquela afirmação era exagerada, ou que era esticada. Ele dizia que ia a caminho dos 20% e o número real era 15%. Pronto. E na verdade, se calhar naquela altura podia ir a caminho dos 20% se não tivesse existido uma inversão de políticas no ano passado. Portanto, acho que também devo aqui essa justiça. E é isto. Muito bem, Nuno Poças. Vítor não, sou eu. Olha, a minha linha vai um bocadinho da onda daquilo que nós temos estado a falar. Eu acho que já falei deste senhor do Merz, o novo chanceler alemão. Se há personagenzinha que me irritou logo a partir do momento, quer dizer, é esta sinistra figurinha que na própria noite eleitoral conseguiu desdizer aquilo que disse na campanha. Eu não tenho respeito nenhum por este senhor. E é por isso que ele já está em grande problema para fazer a sua coligação e, acima de tudo, nas sondagens, onde a AfD já passou a CDU. E passou porquê? Passou porque, quer dizer, as pessoas só são enganadas até um determinado limite daquilo que se deixam enganar. E aparecer uma figura que promete uma série de coisas na campanha eleitoral e a partir do momento em que vence as eleições, no próprio discurso da noite eleitoral, começa a desdizer aquilo que disse durante a campanha, é alguém que está à espera de quê? E é suposto ser esta personagem que vai liderar a Europa para um novo momento. Não vai liderar, obviamente, coisa nenhuma, porque está democraticamente morto e inquinado à partida. E, portanto, eu não sei quanto tempo é que este senhor vai durar. Eu preconizo que das duas uma, ou não dura muito, ou então, se durar, é porque vai, de alguma maneira, inverter o caminho que até agora, nos últimos tempos, tem vindo a seguir. E, de alguma maneira, tenho a esperança, lá está, juntando com aquilo que nós falávamos antes, que as mudanças, os ventos de mudança que vêm do lado do Atlântico, forcem, de facto, estes políticos europeus do status quo a perceber que esta velha política já não vai lá. Vítor. Bom, a minha linha, na verdade, é uma recomendação. Duas entrevistas desta semana, uma que eu já falei aqui, com Richard Werner no podcast Patrick Bet-David, um podcast que eu gosto bastante, porque tem uma visão mais de empreendedorismo, mais em termos de indústria, da visão americana, daquela visão de pessoas que trabalham, que criaram, que tiveram um sonho americano, alguns deles até são imigrantes. O Patrick Bet-David, salvo erro, é iraniano, e portanto criou o seu próprio negócio, e portanto acaba por convidar pessoas muitas vezes que não têm a visão dele, mas é um excelente comunicador. E a segunda é no programa Tucker Carlson, outro grande comunicador, também polémico, muitas vezes tem assim alguns programas meio estranhos, como aquele que ele fez na Rússia, em que andava nos supermercados a mostrar como é que eram os supermercados da Rússia. Eu achava interessantíssimo, mas tem uma entrevista muito interessante com Scott Bessent, o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, e essas duas entrevistas podemos ver um outro entendimento, na verdade são um bocadinho contrárias, mas daquilo que se está a passar e do que são as políticas de Donald Trump. Recomendo, acima de tudo, não é que se tenha que concordar, mas é acima de tudo para se ver uma outra visão e para se perceber outras opiniões sobre o momento atual da política económica e social dos Estados Unidos. Em alternativa, em vez de fazer isso, se calhar ouvir o público.
ouvir o Bloco Central com o Daniel Oliveira, Exato. o Pedro Marques Lopes e não sei outra quem senhora. mais. Sim. Chama-se Eixo do Mal, pá. Eixo do Mal, Isso. E, portanto, aí é que está a verdadeira informação. Bem, meus senhores, foi um bom programa. Obrigado a vocês, obrigado aos nossos ouvintes por nos seguirem. Vítor, relembra-me para pôr o link para esses 2 programas em concreto nos nossos canais de Telegram e do WhatsApp, onde, aliás, também vamos publicando aquilo que vamos escrevendo na comunicação social portuguesa. Já sabem que nos podem apanhar em vídeo no Spotify, no Facebook, na nossa página e no nosso novo canal do YouTube, e também em áudio através do iTunes, todas as plataformas de podcast habituais. Agradecemos os likes nas diferentes plataformas e as partilhas, se possível, e a vossa atenção e os comentários também nos vão fazendo chegar. Despedimos-nos, desejando uma Santa Páscoa a todos. Vamos fazer uma semana de intervalo e regressaremos depois, como sempre, aqui no Linhas Direitas. Até lá, uma Santa Páscoa e obrigado. E pronto. Foi assim que acabámos de ter o incomensurável privilégio de assistir ao podcast Linhas Direitas. O podcast sensação da direita. Em Portugal. E em português. Para a semana. Juntem-se outra vez.